Muitos aqui já participaram das outras lives, né? A gente deu um tempinho, mas estamos voltando aí com as lives. Essa aqui é a quarta que a gente está fazendo, e para quem ainda não está familiarizado, a Golds é uma solução para o apoio proativo da gestão de saúde e bem-estar da terceira idade, né? Através de um aplicativo que vai ser possível centralizar a guarda e o compartilhamento de informações de saúde de cada pessoa e, por que não, de cada família, né? Vai ser possível também guardar informações de uma família toda. Então, assim, eu acho que é algo que veio para ajudar muito, não só a saúde, né, do idoso, mas também a saúde como um todo. Acho que a gente está precisando disso aí no meio médico. Muito bacana. E hoje a gente vai falar de um tema não médico, isso me anima muito. Eu gosto pra caramba de temas não médicos. A gente vai falar sobre a parte financeira, né? Principalmente na terceira idade, mas acho que o Alberto Calazans, vocês vão ver, ele navega aí em vários temas da parte financeira. Eu vou deixar ele se apresentar. Deixa eu convidar ele aqui. Vamos ver se ele aparece aqui. Boa noite, Oi, fala Calazans, tudo bem? tudo bem? Me escuta bem? Eu estou ouvindo bem, tá ótimo, tá tranquilo. Pô, que honra estar com vocês aí. Obrigado pelo convite. E eu estava vendo a apresentação da empresa e eu vindo os propósitos da empresa são muito bacanas. Eu tenho uma convergência aí pessoal com um dos sócios. Então, queria agradecer a oportunidade e dizer que estou super à disposição e motivado para a gente avançar nesse tema não médico, mas super importante para a saúde de todos, né? Ah, com certeza, né? Acho que a gente tendo uma boa saúde financeira, nossa saúde física fica bem também, com certeza. Bom, mas legal, Calazans, obrigado por estar participando aí com a gente. Foi muito agradável quando o Glauber falou aí que você quer participar. Isso é muito legal. Você é um cara que fala bem sobre esses temas financeiros. Mas eu queria que você se apresentasse antes para a gente começar o bate-papo aí, por favor. Puxa, então, sou um paulista, casado, tenho dois filhos que são minhas maiores paixões e por isso dedico tanto tempo a estudos financeiros. Sou um paulista que está de volta a São Paulo há um pouco mais de 4 anos. Estou no mercado financeiro há 17 anos. Neste período de 17 anos eu tive vivência no Brasil, tive uma oportunidade também de liderar pequenas e médias empresas no México, liderar a parte de riscos também no México, de um dos principais bancos multinacionais do mundo. Quando voltei ao Brasil, eu fui superintendente responsável pelo estado do Espírito Santo, e ali tinha a gestão de pequenas e médias empresas e de investidores, pessoas físicas, até o private. Depois fui responsável pela Zona Sul do Rio de Janeiro, também na mesma instituição, um pouco mais aí de 40 agências, e ali a gente tinha um PIB per capita bastante importante, era uma área que tinha Copacabana, tinha Leblon, tinha Ipanema, Botafogo. Pelo bom trabalho da equipe, eu tive a oportunidade de liderar o International Desk, que é uma mesa de internacionalização que fazia touchpoints com todas as geografias que uma empresa multinacional tinha com esse banco anterior. Então, eu tinha uma relação muito próxima com Estados Unidos, China, a Alemanha, a México outra vez, Uruguai, Argentina. Há um ano e meio eu tomei a decisão de montar, junto com dois grandes profissionais que admiro bastante. Eu convidei à época
o superintendente do Select, que é a marca, o brand de alta renda do Santander na cidade de São Paulo, e o ex-responsável pelo Private B2B da XP, e a gente montou a Kona Capital. A Kona Capital nasceu oficialmente no meio da pandemia, aí, em 1 de agosto de 2020. A gente tem como objetivo apoiar pessoas físicas e jurídicas na otimização dos seus resultados financeiros, dentro de um padrão de risco que a gente considere linear ou aceitável com cada indivíduo ou empresa. A gente tem desde a parte de investimentos, que a gente utiliza a plataforma da XP, de forma exclusiva, até a concessão de crédito. Daí o crédito, um movimento bem amplo, crédito imobiliário para pessoa física, a gente faz capital de giro a empresas, consegue fazer carta-fiança, muitas vezes para empresas multinacionais, a gente tem uma linha de câmbio para pessoas físicas, pessoas jurídicas, e o nosso objetivo é ser sempre muito competitivo e, por grande maioria, ganhar em price, mas principal em atendimento a clientes. Esse modelo de ser private ou ser tailor-made que vocês estão desenvolvendo é o que a gente tem feito aqui, porque quando você pega uma carteira, por exemplo, de alta renda de grandes bancos, eles têm em média 600, 700 clientes. A gente limita aqui a ter 60 clientes, então a atenção e a proximidade é maior e os resultados têm. E aí, para dividir com vocês nossos avanços, a gente ganhou 2 prêmios nesse primeiro ano. O prêmio de 20 mais promissoros escritórios dentro da base da XP. E ganhamos o que nos dá maior orgulho, que foi referência em NPS. NPS é uma sigla em inglês chamada Net Promoter Score, que é a nota que os nossos clientes nos dão pelo atendimento. Então, a gente teve dentre as maiores. Então, um pouco dessa história aqui converte diretamente com o que eu tenho objetivo pessoal e de empresa. Como é que a gente apoia as pessoas a ser menos reféns de grandes bancos ou de grandes infraestruturas através do conhecimento. Então, um pouquinho dessa história aí para a gente bater um papo. E eu estou à disposição para suas perguntas, ou se alguém quiser perguntar aí no chat aí, a hora que quiser, por favor. Não, legal, cara. E bom saber que você resolveu empreender no meio da pandemia. Então, além de tudo, é corajoso também, né? Bacana. Seguinte, as pessoas pediram para sempre dando um toque aí. Olha, eu vou entrar lá e falei, puta, fica à vontade. Estou vendo que a gente tem até um jogador internacional aqui, Galhardo. Obrigado pela participação aqui com a gente. Espero que eu ajude a família. Calazans, deixa eu só perguntar para você. Você, além de ajudar, né, as pessoas a investir, as empresas, você tem alguma relação familiar também que você ajuda? Algum familiar chegou e falou, pô, me ajuda, tem algum parente idoso com algumas questões ligadas a investimento? Você vê essa importância na família para tentar melhorar o investimento? Sabe que essa pergunta é excelente, né? Porque os almoços de domingo com tios avós são sempre calorosos, né? Porque a gente vive fases diferentes como sociedade, entre o ser e o ter. Se você pegar gerações de média de idade de 70, 80 anos, eles tiveram uma construção de patrimônio, em sua maioria das vezes, e não em patrimônio financeiro. Então, construção de casas para alugar, eventualmente galpões, prédios. E o que a gente percebe agora é que a dinâmica no mercado financeiro, você tem que fazer conta de valorização de imóvel, tem que fazer conta de quanto o seu imóvel te dá de aluguel versus as oportunidades que tem no mercado financeiro. Então, eu tenho muito orgulho de falar que o final da vida dos meus 2 avós, eles confiaram o planejamento financeiro a mim. Eu tenho 3 tios que antes ficavam só em poupança em imóvel e agora tem uma diversificação de investimentos, mas muito navegando de quais são os ativos financeiros. Por quê? A maior parte das pessoas pensam que se você entrar no mercado financeiro, você necessariamente corre muito risco. Ou se você entrar no mercado financeiro, você tem um potencial de ganho muito rápido. Assim
Assim como na medicina, que você só constrói uma boa saúde se você dormir direito, se você se alimentar direito, se você fizer uma prática esportiva, essa disciplina da vida também vai para as finanças. Se você tiver aportes mensais, se você tiver um objetivo de longo prazo, e se você utilizar o dinheiro para trabalhar para você, sempre é muito mais fácil. Um exemplo que eu dava bem didático para o meu avô é que ele gostava muito de comprar imóveis. E eu falava, avô, com uma taxa de juros à época de 15%, você tem... Imagina que um imóvel custe 1 milhão. Você tem duas maneiras de ter esse imóvel de 1 milhão. Você vai para o comprador e fala assim, toma aqui 1 milhão e paga juros para o banco, porque você financiou. Então, ao final de um período, você gastou, comprou por 1, mas vai pagar 1,8, 1,9. Ou você poupa por um período até ter 1 milhão, e aí você vai, em vez de poupar 1 milhão, você poupa talvez 850, 900, depende do período, e o consome por 1 milhão. Então, esta relação de que você tem que ter players no mercado financeiro que precisam de capital e players que têm sobrando capital, como é que a gente intermedia isso da melhor maneira? Então, sim, utilizei, e aqui a gente discorria desde as mais conservadoras, com boas rentabilidades, sem liquidez, até um pouquinho de risco com mais liquidez. E se quiser, depois a gente entra em detalhes de ativos financeiros aqui para explorar. Não, legal, porque assim, você já respondendo a minha pergunta, já falou um pouquinho da questão do planejamento financeiro, né? E da importância de se preocupar em guardar o dinheiro lá na frente. Eu tenho uma impressão de que talvez as gerações mais novas, elas têm talvez uma forma de diversificar um pouco mais, o que facilita esse planejamento. Mas eu queria que você falasse que, assim, na verdade, tudo acaba sendo uma questão de negociar bem. Né? Igual um exemplo besta, vou comprar na baixa, vender na alta. Não deixa de ser uma boa negociação. Né? Mas eu acho que negociar bem também é um grande segredo. Fala um pouco disso para a gente. Esse parte da negociação parte muito do quanto você tem, na parte de investimentos, conhecimento dos produtos que tem. Então, vou pegar um pouco e discorrer um pouco sobre investimentos, depois a gente vai para outra parte de como a gente toma crédito para crescer o patrimônio. No mercado financeiro, a gente tem várias ofertas. E eu vou categorizar aqui em alguns grupinhos, vou chamar de 5 grupos para vocês. Qual que é, por exemplo, na indústria de fundos, o modelo mais conservador que a gente tem? Se você abrir qualquer jornal agora, qualquer internet, qualquer pessoa do mercado financeiro, ele está colocando o mesmo post. Da Cona está exatamente assim. Taxa Selic teve um aumento de 1,5 para 7,75. A gente sai de 6,25 e vai para 7,75. O que é essa taxa Selic? Taxa de Selic é a taxa de juros que baliza a economia. Aqui, a gente utiliza como benchmark, ou como referência, para a maior parte dos investimentos da indústria de fundos do Brasil. Então, se você pega essa taxa de juros de 6,25, que foi para 7,75, e quer ser o mais conservador possível, assim, nossa, eu tenho 1 milhão para investir, quanto eu tenho que ser super conservador? Tem um produto que chama renda fixa pós-fixado. Bancos oferecem em forma de CDB, alguns fundos. Qual que é a maior vantagem dele? Você tem liquidez todo dia. Se precisar, você tira o recurso. Qual a segunda vantagem? Ele acompanha, na média, esse benchmarking do CDI. Se está 7,75, o objetivo dele é entregar 7,75 ao ano. Qual que é o grande erro que eu via, por exemplo, dos meus avós? Eles deixavam grande parte do recurso, 90%, 95%, neste modelo. Por quê? Porque ele não queria em nenhum momento ver para baixo o movimento. Só que você tem uma segunda linha, que também é conservadora, que são os renda fixas pré-fixados, ou os renda fixas atrelado à inflação, que é o IPCA. Eles também são conservadores, mas eles têm obrigatoriamente não têm a mesma liquidez dos pós-fixados. Você não pode tirar todo dia. Você pode me dar um exemplo? Posso. Hoje, com 7,75,
de pós-fixado, se você conseguir separar parte do seu capital para 2024, 2025, por exemplo, ó, não vou mexer, mas eu quero um prêmio maior, a gente consegue buscar ativos que paguem 12% ao ano. Então você tem um upside frente à taxa de juros Selic, você só perde a liquidez. Ou seja, esse recurso você não pode mexer. Quando a gente está falando de inflação, tanto em títulos públicos que o governo emite, ou em títulos privados que uma empresa emite, ela paga IPCA, que é a nossa referência de inflação, mais um cupom. E aí você tem alguns papéis, como os títulos públicos, pagando IPCA mais 5. Este ano, a referência de inflação subiu um pouco. Não sei se vocês chegaram a acompanhar aí, nos últimos 12 meses, hoje está acima de 10%. Não é a nossa média histórica. Até como o Banco Central tem como meta aí valores muito menores. Mas para se proteger da inflação, você pode pegar um IPCA, mas o cupom de 5. Tem uma rentabilidade maior que o pós-fixado. O que você tem é que tentar deixar o seu título até o vencimento. E nesse período ele tem uma oscilação do cupom do IPCA. Então, são duas maneiras conservadoras, um sem liquidez e outro com liquidez, que você pode diversificar capital. Um terceiro grupo são os conhecidos e famosos multimercados. O que são fundos multimercados? Os multimercados, o gestor do fundo, ele tem um mandato do cliente ou autorização para ele aplicar em muitos mercados. Então, ele pode comprar juros daqui do Brasil, juros dos Estados Unidos, ele pode comprar dívida de empresas, ele pode comprar ações, ele pode comprar em muitos mercados. Qual é a vantagem deste produto? No longo prazo, eles têm objetivos de entrega de rentabilidade acima do CDI. Eles têm volatilidade menor do que uma ação. E qual que é a outra vantagem? Diferente de um título pré-fixado, onde você precisa ficar 2 ou 3 anos, mas ele tem uma rentabilidade linear, ele, na sua maioria, ele tem resgate em D30, ou seja, 30 dias, ou D60, mais 60 dias. Então, você tem uma liquidez maior. Então, no mix de carteira, você, se quer ter uma rentabilidade no longo prazo com potencial maior do que o pós-fixado, aquele mais conservador todos os dias que você pode resgatar, você aloca um pouco em multimercado, que é a terceira. Qual que é a quarta? Lembra que a gente está indo do mais conservador, buscando mais agressivo. A quarta forma de investir, e principalmente quando a gente teve o ápice aí da crise do Covid, onde a taxa de juros Selic chegou a patamares de 2, 2,5, 3, portfólio de ações. Na essência, o que é uma ação? Uma empresa, ela tem basicamente 3 modelos de conquistar recursos para o caixa dela, para ela se desenvolver. O primeiro, mais conhecido, quando uma empresa vai em banco, chegou no banco, ela pega o capital e devolve para o banco capital mais juros. Isso é crédito. E aí, por um período. Se a empresa tem um projeto e ela tem um tamanho de projeto que é aceitável e auditável, ela pode emitir uma dívida. Essa dívida, normalmente, são em 3 produtos. Debêntures, se a empresa for do setor imobiliário, um CRI, se a empresa for no setor agrícola, um CRA. Qual a diferença de um crédito para uma emissão de dívida? Essa emissão de dívida, normalmente, é para um projeto. E nesse projeto, por exemplo, eu vou construir uma rodovia e entrego ela no ano de 2030. A empresa emite uma dívida falando, olha, se você me comprar minha dívida, a Selic está em 7,75. Eu te pago IPCA mais 5, PCA mais 6. Normalmente é mais interessante do que uma rentabilidade conservadora e um juros menor que ela pagaria para o banco. Então, isso daqui é a segunda maneira de uma empresa conquistar capital. E a terceira maneira de uma empresa conquistar capital se ela tiver um valor superior dentro do valuation de 200 milhões
e tiver auditada e tiver interesse, ela pode fazer o que a gente chama de IPO, ou oferta inicial de ações. Imagina que a Kona tem um valor de mercado de 1 bilhão e a gente quer colocar 20% da empresa, a abertura de capital de 20% da empresa, 30% da empresa. A gente vai na Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa, a B3, desculpa, o índice é o Ibovespa, e abre o capital e dá direito às pessoas comprarem e serem sócias dessa empresa, tendo uma cota, 2 cotas, 3 cotas, de acordo com a precificação. Depois que a empresa abriu o capital, ela não dita mais os valores de uma ação. Ou seja, se eu comprei esse papel, por exemplo, da Kona, eu como acionista, eu tenho uma relação de compra e venda. Então, conforme mais pessoas queiram comprar, o valor do papel sobe, conforme mais pessoas queiram vender, o papel desce. Qual é a minha obrigação como empresa? E por que é tão interessante o mercado acionário no longo prazo? Se você comprar empresas que são geradoras de fluxo de caixa, se você comprar empresas que elas geram lucro, a obrigação de uma empresa que tem capital aberto em bolsa, ela é pagar os famosos dividendos. Toda vez que ela publica um balanço, no mínimo 25% do que ela deu de lucro, ela tem que dividir entre os acionistas preferenciais e ordinários. Então, se eu compro uma ação, você tem direito a esses dividendos. E aí, com uma taxa Selic, por exemplo, de 7,75, você tem algumas empresas que pagam mais de dividendos do que a própria taxa Selic ao ano. Então, a quarta maneira que a gente tem de investir é no mercado de ações. E o mercado de ações, a gente incentiva para que a gente olhe não só para o mercado de ações brasileiro. A gente incentiva muito que a gente olhe também ações globais. Puxa, eu vou dar um exemplo aqui. E se eu tiver alguma coisa que eu não esteja sendo didático, você queira me interromper aqui, por favor. Não, tá ótimo. O que a gente tem como índice, o Ibovespa? Quais são as principais ações que compõem o Ibovespa? Você tem as nossas principais empresas de capital aberto que impulsionam a economia. Você tem uma Petrobras, você tem uma Vale do Rio Doce, você tem os grandes bancos, o Itaú, você tem o Bradesco, e eles crescem a uma velocidade X pela modelo político-econômico do Brasil, por nossas dificuldades ou facilidades, tem uma velocidade de crescimento X. Quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, ele tem Dow Jones e tem Nasdaq. Nasdaq é uma bolsa eletrônica dos Estados Unidos. Que empresas que compõem o índice Nasdaq? Então você tem Google, você tem Facebook, você tem a chinesa Alibaba, você tem Peloton, você tem Facebook. E o que diferencia uma da outra? Quando você compra um papel ou uma ação, você tem uma marcação de valor a mercado, mas você também tem que ver a capacidade de geração de lucro futuro. Então, por exemplo, este ano, a bolsa Nasdaq teve uma evolução muito positiva quando comparada à bolsa brasileira. Até por uma depreciação do real frente ao dólar e pela velocidade que essas empresas estão gerando mais lucros do que as nossas principais empresas. Então, a quarta maneira de você aplicar valor é como é que eu participo, sou sócio de empresas que tenham capacidade de geração de caixa recorrente e lucro. E aí, pode procurar um banco, pode procurar seu assessor, pode procurar pessoas. O que eu sugiro é que dediquem um tempo com um especialista que não seja um especialista de internet, só de arrasta para cima, converse com pessoas que tenham um background e um histórico muito grande, porque é a parte mais sensível do mercado financeiro, onde a gente tem deltas e variações muito grandes. Que na mesa da Kona, por exemplo, a gente tem um profissional que trabalha exclusivamente com o mercado de ações há mais de 17 anos. Então, um pouco da terceira é como é que eu faço para ser sócio de uma empresa com uma alta volatilidade, mas com potencial de ganho maior no longo prazo. A quinta, aí eu vou agrupar um monte de ativos, tá? Que a gente pode chamar de ativos internacionais e ativos alternativos. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é como você categoriza a previdência?
Como você categoriza COI, que é um Certificado de Operações Estruturadas? Tanto Previdência quanto COI, eles não são produtos, eles são veículos. Então, quando você olha uma previdência, você tem que saber quais são os fundos de previdência que compõem essa carteira. Por quê? Você pode ter no veículo previdência fundos só de renda fixa pós-fixado. Ou você pode ter uma parte de fundos pós-fixado, uma parte de fundos multimercados e uma parte de ações. Então, o mix de composição da carteira é o que faz a previdência ser atrativo ou não. O mix de veículo que o COI está utilizando para ser estruturado passa a ser atrativo ou não. Vou dar um exemplo, e aí entrando também em alternativos. O COI, normalmente, em sua maioria, o maior benefício que ele tem é proteger o capital por um determinado período. Por 3, 4, 5, 6 anos, e eu estou falando capital nominal. Se aplicou 100 mil, você vai ter 100 mil. Ah, mas então eu não perdi nada. Se você olhar a inflação, em 5 anos você perdeu o poder de compra de IPCA. O que a gente sugere é que tenha um assessor para escolher quais ativos dentro de um COI ou quais ativos dentro de uma previdência. Navegando um pouco mais de alternativos, a gente tem possibilidades de aplicar na economia americana, por exemplo, aplicar na economia chinesa, através de ações, de índice de referência, dos chamados ETFs, ou até mesmo comprando fundos internacionais. Qual que é o grande ganho, ou o grande potencial de ganho que a gente tem? Quando você compra um fundo com exposição cambial, você tem que ficar atento, principalmente, à relação dólar e real. Pô, Carlos, eu não entendi. Imagina que eu comprei um fundo que ele tem um pré-fixado nos Estados Unidos, que ele vai te render, estou chutando, tá? 4% ao ano. Se você comprou, em teoria, você teria 4% ao ano. Mas imagina que neste ano, o real se apreciou frente ao dólar em 10%. Então, na verdade, o ativo lá apreciou 4%, só que a relação se perdeu 10%. Quando você olha em real, você fala, cara, estou perdendo dinheiro. O inverso é verdadeiro. Se o dólar se apreciar 20% com relação ao real, você tem um ganho desta relação de 20%, mais a entrega de 24%. Então, sempre na composição de carteira, um pouco de exposição lá fora, um pouco de exposição a ações, um pouco de exposição ao multimercado dentro do seu perfil, faz com que no longo prazo o potencial de rentabilidade suba. Uma das coisas que sempre me perguntam é sobre criptomoedas. Não sei o quanto a gente pode explorar aqui, até porque muitas pessoas vêm aumentando a procura. A principal delas é o Bitcoin, e aí a gente tem alguns índices. Tem algumas maneiras de você investir em criptomoeda, mas vou lhe dar um conceito. Esse é um conceito meu, esse não é um conceito da Kona, mas quando você olha a criptomoeda, ela sobe ou cai de valor por um motivo único: oferta e demanda. O quanto você tem lá de pessoas minerando e o quanto você tem de pessoas buscando isso. Então você sobe. A moeda em si ela não gera valor. Quando você tem uma ação, você pode gerar valor. Vocês estão numa empresa muito bacana, uma baita ideia. Cara, vocês começam a fidelizar clientes, vocês começam a conseguir descontos em parceiros, vocês começam a ter um NPS alto. O valor da empresa, você consegue mensurar o quanto você sobe. O valor de uma criptomoeda é só por procura e oferta. Então, se você tiver mais ou menos, tá? Tem esses 5 ativos na sua cabeça, você fala assim, qual que é o meu perfil? Eu não quero nem um pouquinho que o meu dinheiro caia. Pô, se eu não quero nem um pouquinho que o meu dinheiro caia, eu fico ali num pós-fixado, eu fico num pré-fixado, e no máximo eu pego um capital protegido aqui de longo prazo. E aí, quanto maior a possibilidade de risco-retorno, eu gosto muito do que você falou assim, compra na baixa e vende na alta. É muito difícil para uma pessoa que entra no mercado comprar na baixa e vender na alta e sair do mercado. Porque se ela compra na baixa e entra na alta, na maioria que vem mostrando, ela compra mais na alta. Aí compra mais, daí dá uma hora cai e fala, não tem mais não.
Então, a função do assessor é sempre equilibrar em percentuais. Por quê? Quando a pessoa quer comprar mais ativos de risco, quando os ativos de risco estão subindo. Quando a pessoa quer vender os ativos de risco, quando o ativo de risco está indo. Então, cara, não sei o quanto você tem alguma dúvida, se tem alguma dúvida, mas esses 5 lhe ajudam a dar uma referência do que é o mercado. Pô, Calazans, então você está me dizendo que com o Selic de 7,75, a Bolsa fica menos atrativa do que quando o Selic está 2. As pessoas com Selic a 2 querem buscar um pouquinho mais de risco para rentabilizar mais. Se a Selic vai para 7,75, vai para 9, ela para lá, subiu 9%, sem risco. Então, um pouco disso aí. Não, legal, porque assim, quando você estava falando, o Túlio mandou uma pergunta aqui, e eu estava também pensando Desculpa, em alguma... Túlio. Não, mas eu anotei aqui. Enquanto você estava falando, eu também estava pensando em fatos que eu já vivi. É interessante, conforme você vai explicando, né, do renda fixa, até principalmente a ação, a gente vai notando, ouvindo, assim, uma pessoa leiga, pô, parece que é uma coisa um pouco mais complexa, né? E em cima do conceito também de que muitas vezes a pessoa gosta de que sempre ela vai ganhando um pouquinho ao mês, parece que com o passar do tempo, a gente vai querendo ter menos risco nos nossos investimentos, né? E aí, em cima disso, o Túlio perguntou de qual divisão seria segura ou recomendada nas economias das pessoas mais sêniores. Você acha que ainda vale a pena arriscar mais? Ou entrar em Bitcoin também? O que você recomendaria para essas pessoas? É uma excelente pergunta. A divisão de riscos sempre é tomada pelo perfil da pessoa. Quanto mais sênior, ou seja, mais experiente, você tem que ver o prazo de utilização do capital. Então, eu vou dividir em duas frentes essa pergunta que é muito boa. A primeira é o tomar risco ou empreender. Eu sempre dou o exemplo do criador do KFC. Começou com 85 anos a franquia que explodiu aí. Mas o que a gente aconselha é você mais sênior ou você menos sênior, a parte mais conservadora, ou seja, aquela que tem a DI com liquidez diária, você deve ter de 6 a 12 meses do seu custo fixo mensal. E aí eu estou falando de uma pessoa física, se for responsável pela renda familiar, pelo despesa familiar, se for uma empresa pelo fluxo de caixa, neste portfólio. Por quê? Se você aliar isso mais um seguro de vida, para se acontecer alguma fatalidade, as pessoas que dependem economicamente de você estar protegido, se você fizer isso, você tem uma liquidez bem razoável. Por que eu estou falando isso? Imagina que você tem um gasto mensal de 10 mil reais e você tem 5 milhões para investir. O seu DI pós-fixado não tem que ter uma relação com os 5 milhões, e sim o quanto você gasta. Certo. Se você gasta 10 mil, você tem que ter entre 60 e 120 mil reais, porque se acontecer alguma coisa, você vai tirar dali, e o resto, se você for mais sênior, ou seja, mais conservador, você tem que alocar mais em pré-fixado e em IPCA mais o cupom. Por quê? Porque não tem grandes volatilidades. Mas, por exemplo, se você pegar um papel para vencimento daqui a 1 ano, para vencimento daqui a 2 anos, ele vai te pagar a valor presente mais do que 7,75. Pode ser que você consiga 9%. Então, você tem um ganho sem volatilidade no período. Importante para quem gosta de CDBs bancários, o Banco Central ele tem uma regra que dá para a gente aproveitar bem. Capital mais juros, até 250 mil por instituição financeira, você está dentro do fundo garantidor de crédito. Se a instituição quebrar, até 250 mil, os investidores ressarcem esse recurso. Se você tiver dividido, por exemplo, 2 milhões dividido em 12 instituições financeiras, até 250 mil você tem esse fundo garantidor de crédito. Então, a pergunta é muito boa. Não tem um percentual que é para colocar só em pós-fixado ou pré-fixado. E sim uma reserva de emergência, e aí depende muito dos seus gastos. E a segunda que assim, lhe sugiro
escalonar. Você pode pegar um vencimento pré de 1 ano, depois um pré de 1 ano e meio, depois um pré de 2 anos, e aí você trazendo, você vai vencendo e vai botando imposto. Por quê? Se a taxa Selic sobe, é porque o que está subindo? A inflação. O governo tem 3 pilares motores da economia: o câmbio, a inflação e a taxa de juros. Se a inflação está subindo, ou seja, se todo mundo está querendo comprar mais, é o que a gente está vendo aí, preço de carro nunca tão alto, a gente está vendo preço de comida, gasolina, por quê? Porque a gente teve um desaquecimento da produtividade global e aí as empresas estão repassando no preço. Como que a gente controla isso? Como o governo controla? Ele aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, a tendência é que você controle melhor a inflação. Se você tem um pré-fixado em um IPCA, você concorda comigo que um tem um hedgezinho natural aí do outro? E aí, Turco, sua pergunta é excelente. É mais do apetite de rentabilidade do que com só a idade. Eu aconselho, e muito, os clientes mais sêniors a ter 80%, 85%, 90% como mínimo aí nessa faixa entre IPCA mais cupom, renda fixa pré e pós. Legal. O Galber perguntou se esse fundo garantidor de crédito também serve para os bancos digitais. Todo banco que tem operação no Brasil, do Banco Central, está dentro do fundo garantidor de crédito. Então, deixa eu dar algum exemplo aqui. Bom, o C6 é um banco digital, o Original é um banco digital, e dentro do fundo garantidor de crédito, papéis deles, você tem essa garantia. Legal. Cara, uma das coisas... Desculpa. Não, fala. Não, uma das coisas que sempre me perguntam é na relação crédito e como é que a gente avançaria numa melhor gestão quando você não está doador. Assim. E a vida é cíclica, né? Às vezes você está doador de recursos, que é uma melhor alocação. Às vezes você tem algum projeto, comprar uma casa, comprar um carro, fazer uma viagem, e você passa na parte tomadora. Esse eu acho que é um exercício legal da gente bater um papo, porque todo mundo pensa que dívida é uma dívida só. As dívidas para não construção de patrimônio são as mais nocivas no longo prazo. Pô, Carlos, você pode me dar um exemplo? Claro, você começou a namorar uma moça e quer impressionar e vai comprar uma joia que você não tem o dinheiro. E aí, sei lá, a joia custa 15 mil reais. E aí você não tem o dinheiro, você vai e utiliza da onde? Numa reserva super rápida, que é o cheque especial. Ou você parcela no cartão e não tem total para pagar. Os juros desses rotativos é a primeira coisa que tem que evitar. Jamais utilizar isso com recorrência. Porque, em média, aí, se você pegar, sei lá, 7%, 8% ao mês, você deixa 3, 4 joias no período de 2 anos. O segundo, se você estiver utilizando rotativos, cheque especial, pagando o mínimo de cartão de crédito, tem uma opção de um crédito que chama crédito pessoal. Ou seja, você vai pegar esta dívida e parcelar ela. Pô, mas qual é a vantagem de eu parcelar uma dívida que eu tenho no rotativo e eu pago? Quando você está no rotativo e deve, por exemplo, 10 mil reais, e você tem uma taxa de juros de 5, se você pagar esses 500 reais de juros, você não amortiza nada. Você continua devendo os 10 mil reais. Agora, se você divide esses 10 mil reais em 12 pagamentos de 1.000, por exemplo, toda vez que você paga 1.000 reais, você está diminuindo a sua dívida. Então, é um segundo passo. Um terceiro passo é, em vez de não ter uma garantia real, ter uma garantia real. Para isso serve um financiamento de carro, para isso serve um financiamento de casa. Então, esse daqui, os juros são menores, e aí você está construindo patrimônio. Uma das coisas que a gente tem visto bastante e feito bastante com a pandemia, teve principalmente muitos empresários que perderam liquidez, ou seja, o giro do fluxo de caixa das empresas. Clínicas médicas, por exemplo, uma loja de roupa, uma loja de... Puta, não conseguiu vender mais do que eu vendi, eu preciso de dinheiro.
E o dinheiro que está disponível, a maioria ali, são esses rotativos que eu dei. Uma das modalidades que tem sido bastante aceita os preços dos imóveis subiram bastante. E aí, você pode dar sua casa como garantia e pegar 50%, eventualmente 55% do valor dela. Uma casa de 1 milhão, por exemplo, de 500 mil. Metade deste valor você consegue. E os juros são muito menores do que em rotativos. Legal. Então, saber dosar entre a parte de investimentos e a parte de empréstimos pessoais, acho que é um grande win aí. Não, interessante. Eu tinha duas dúvidas aqui. Eu ia fazer uma primeira, mas em cima do que você falou, eu vou fazer a segunda, assim. Porque eu vejo algumas pessoas terem esse tipo de dúvida. O que é melhor eu usar? O meu cartão de crédito ou ficar usando o cartão de débito? Excelente pergunta, excelente. Quando você utiliza o cartão de crédito, você consegue ser uma pessoa disciplinada e acompanhar, é melhor. Mas por quê? Porque normalmente as bandeiras de crédito eles dão premiações, que são os rewards, que pode ser desde cashback, ou seja, dinheiro de volta para um percentual, ou você pode acumular pontos que você troca por produtos, que você troca por milhas. E uma das coisas que tem, se você pegar uma Selic de 7,75 ao ano, e o dinheiro que você ia gastar no débito, você deixa investido num mês e paga a mesma dívida, você ganhou 30 dias aí com o banco trabalhando dinheiro para você ter um desconto do mês de CDI. Se você parcela, o custo do dinheiro já é 7,75 no mínimo. Você botou lá, tem 7,75, estou dando um exemplo de novo, 100 mil. Você conseguiu que te desse 7,75 em um ano. Você tem o abatimento do imposto de renda. Mas, sei lá, vamos arredondar. Que te deu desses 100 mil, 5% no ano. Você ganhou 5 mil. E 5 mil você dividiu em 12. Você tem uma rentabilidade de 5 mil de uma dívida não paga à vista parcelada. Perfeito. Toda vez que me perguntam se é no débito ou no crédito, é no crédito, se pode parcelar, quanto que pode parcelar sem juros? Legal. Não é vantagem parcelar com juros para você, né? Sim. E outra coisa que é o assunto do momento. É medo para cá, medo para lá, é sobre o Pix. Explica rapidinho aí o que ele é. É para ter medo? Como é que funciona isso daí? Olha, o conceito do Pix, e aí nas partes de segurança, acho que o Banco Central está fazendo um belo trabalho, mas o conceito do Pix, para mim, é muito disruptivo. Se a gente tiver aqui pessoas que já foram donos de comércios, pessoas que trabalharam com máquinas de adquirência, que a gente tem muitos players aí, a gente tem Cielo, a gente tem a Rede, tem a GetNet, tem a Stone, grande parte da receita ficavam em taxas de administração, em taxas de aluguel, em taxas de antecipação. Então, para você ter o recurso, você é um lojista, para você ter o recurso à vista, passou no crédito, demora 30, 45 dias. Aí você tinha que pagar uma taxa de crédito e pagar uma taxa para antecipar. Se você, como lojista, tem a possibilidade de receber um Pix, que está direto na sua conta, cara, tem uma vantagem competitiva de você cortar um intermediador financeiro e você otimizar sua linha final. Então, o conceito, para mim, é muito bom. Acho que a gente ganha um dinamismo, porque você consegue fazer operações de final de semana, de dia de semana, a pessoa está devendo. Quantas otimizações, e principalmente redução de custo de emissão, papel e moeda, não veio por causa do Pix. A gente compartilha centavos até. O conceito de segurança, a gente tem que criticar quando tem algumas coisas erradas, mas elogiar quando a gente é pioneiro. O Brasil, e o nosso presidente do Banco Central, o Campos Neto, ele foi eleito o melhor presidente do Banco Central o ano passado. A estrutura do Pix é sim um impulsionador de economia e mitigador de gastos e aumentar linha final, principalmente de empresas. Claro que a gente deve sempre, não só com o Pix, mas com nossas redes sociais, com exposição em site, controle com e-mails que a gente recebe e clica e abre link, ter o maior zelo possível. Mas a ferramenta Pix,
a minha opinião pessoal é que ela é super disruptiva e vem para ser mais um impulsionador de receita, principalmente para a empresa. Legal, na verdade o Brasil parece que é mestre em ter boas ideias e às vezes elas se transformam em alguma coisa que pode causar pânico ou segue o caminho errado, mas eu espero que essa ideia vingue também, que eu achei bastante interessante. O Doug perguntou aqui se vale a pena investir em fundo imobiliário nesse atual cenário aí. Excelente pergunta, excelente pergunta. Doug, quando você tiver a tempo do mercado ou não, você vai ver que as taxas de juros influenciam diretamente em rentabilidade de um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário, imagina que você, na pessoa física, você vai comprar uma casa, beleza? E essa casa você vai utilizar para alugar. Se você tem um juros muito barato e você vai financiar essa casa, você concorda que o seu custo final da casa ele é menor quando você tem uma taxa de juros crescente. Lembra que eu falei assim, pô, imagina que eu financiei 1 milhão de um imóvel a 2%. E eu peguei esse mesmo imóvel e estou financiando agora 7,75 de Selic. O meu custo com o aumento da taxa de juros é maior. Por que é importante saber o custo de crédito? Porque este custo de crédito está inserido no conceito de um fundo imobiliário. Por quê? Porque você vai ter este imóvel de 2 milhões de gasto e o mesmo imóvel com 1,5 milhão com aluguéis. É mais ou menos assim, você construiu uma casa por 1,5 milhão e aluga ela por 15. Beleza? Então você tem um dividend yield ou uma receita. Você gastou na mesma casa por causa de juros 2 milhões e continua alugando ela por 15. Qual que é mais negócio? Você investir 1,5 milhão e ganhar 15 ou você investir 2 e ganhar 15? Então, o que acontece? Quando sobe a taxa de juros, você tem um movimento de depreciação assim, no preço das cotas de um fundo imobiliário. Se comporta muito parecido com uma ação. Não necessariamente o aluguel cai, mas necessariamente a relação preço-dividend yield, ou seja, o aluguel, diminui. Então, pode cair um pouco a cota. E aí, o que eu me sugiro? A gente diversificar dentro de fundos imobiliários. Fundo imobiliário, você tem fundo que a gente chama de papel, você tem fundo de tijolo, você tem fundo de shopping, você tem fundo de galpão. Galpão, principalmente com o tema de entregas, que a gente tem, o Mercado Livre, o Rappi, que a gente precisa de estoque, teve um upside. Mas agora, até a estabilização da taxa de juros, os fundos imobiliários tendem a não ter o seu melhor momento. Não sei se era um pouco disso a pergunta. Não, legal. Qual que é a vantagem da disciplina, de você estar sempre comprando um pouco de cota, é que você vai tendo pagamento de dividendo, pagamento de rentabilidade mensalmente. Legal. Deixa eu só, assim, você já falou muito da questão de como investir e de como a gente também ter alguns dinheiros, caso você precise, mas de uma forma assim um pouco mais sucinta. O que a gente faz quando sobra dinheiro? Seja ele pouquinho, ou seja ele muito, o que a gente pode fazer quando sobra dinheiro? E no caso de faltar dinheiro, seja por uma questão pontual ou por uma questão, às vezes, que vai se estender mais, o que você acha que tem que ser feito quando sobra e quando falta dinheiro? Excelente pergunta. Quando sobra, eu sempre oriento que as pessoas tenham, no mínimo, uma reserva de emergência. Tendo uma reserva de emergência, a gente equilibrar dentro do perfil de cada pessoa. Por quê? O ideal eu tenho um objetivo, estou dando um número redondo aqui, 10 mil reais ou 100 mil reais. Quanto eu assumo de possibilidade de perda no longo prazo para eu montar minha carteira? Para não o grande lance aqui é não colocar todos os ovos numa única cesta. Então, se sobra e eu vou precisar, por exemplo, eu sou um prestador de serviços e eu corro o risco de ficar desempregado daqui a 3 meses. Cara, não tem nada que a gente vai fazer de risco. Coloca num pós fixado e vamos ganhar Selic. Cara, não, eu tô com um contrato que em 4 anos, se eles me mandarem embora, eu ganho um dinheiro
tranquilo, ou seja, eu ganho uma rescisão muito importante. Pô, então eu consigo já, desde já, começar a poupar escalonado nos meus objetivos. É muito importante entender o perfil, e não é porque sobra eu tenho que deixar num único lugar. Eu adoro as pessoas que fazem conta, depois da reserva de emergência, o que eu vou aplicar. Pô, se eu sou super conservador, vou pegar um pré-fixado. Se eu sou um pouco agressivo, vou botar mais em multimercado. Não, essa é a parte que eu posso correr um pouco de risco, mas no longo prazo eu vou ser sócio de grande empresa. Então, não tem uma receita de bolo. É muito tailor-made. Então, quando falta, o ideal é ver com que período a gente vai precisar do recurso. Porque fazer aquela regrinha, sabe? Os juros que eu não devo consumir, número 1, são dos rotativos. Os juros que eu não devo consumir, número 2, é do crédito pessoal sem garantia. Depois do financiamento de carro, depois do financiamento de garantia. Se você seguir isso, você vai ver que o price sempre joga a seu favor. O ideal é, se faltar recurso no seu dia a dia, se você gastar mais do que você arrecadar, que este gasto seja para crescimento de patrimônio. Por causa, eu não entendi. Só pode faltar se você está crescendo o seu patrimônio. Crescendo o seu patrimônio, você está comprando uma casa, você está comprando um carro, você vai ter um bem que justifique. Se você gastar um recurso que você não tem para satisfazer um sonho agora, uma viagem, comprar uma joia, é exatamente o mesmo modelo que eu dei para o meu avô. Lembra? Você pode ter 1 milhão agora e pagar 1.800.000 mais juros, ou poupar 800 e a própria rentabilidade te desse 1 milhão. O imediatismo faz com que a gente consuma, que a gente pague muitos juros. Tá. O Doug voltou naquele assunto aqui do fundo imobiliário. Ele está perguntando o seguinte: então, nesse momento, vale a pena entrar, pois as cotas estão desvalorizadas e no longo prazo elas irão valorizar com a redução da Selic, correto? Douglas, sua pergunta é excelente. A gente tem uma previsão do Boletim Focus de Selic e a gente tem uma previsão do Boletim Focus também de crescimento do PIB. E a gente sempre compara, Focus é um boletim emitido pelo Banco Central, com a previsão do mercado. Por exemplo, o Focus, até ontem, estava dizendo que a economia brasileira ia crescer 1,4% no ano de 2000, o PIB, né? Ia crescer 1,4% no ano de 2022. Ontem a gente teve a notícia do teste de gastos, um furo do teste de gastos, e nessa semana, desculpa. E a gente teve um dos principais bancos do Brasil, o Itaú, dizendo que na avaliação dele a economia não cresce 1,4% no ano que vem. Ela tem uma recessão de 0,5%. Então, quando você fala assim, puta, então agora é o ponto ideal, se você quiser, depois a gente pega o seu contato, passa para o nosso analista de renda variável, mas assim, o ideal é comprar bons ativos, porque esse ponto de inflexão, cara, a pessoa que falar para você, eu sei exatamente qual é a mínima do Ibovespa, eu sei qual que é a máxima, é mentira. Ninguém sabe. O mercado mostra para a gente todos os dias, você tem que viver ele todos os dias. O que você pode fazer são avaliações macro. De fato, está subindo as taxas de juros, tivemos uma depreciação de fundos imobiliários e a gente tem que comprar fundo imobiliário muito pela relação dividend yield. Se tiver um potencial de receber mais aluguéis, os fundos imobiliários também se valorizam. Mas não necessariamente a gente pode falar que todos os fundos imobiliários estão atrativos agora. Se você quiser, depois a gente troca a mensagem aqui, eu faço questão de que a nossa mesa de renda variável passe seleção de ativos para vocês, baseados nos economistas. Mas o ideal você está falando de fundo imobiliário, sempre diversificar. Os maiores investidores que a gente tem de renda variável em ações e em fundos imobiliários, por exemplo, eles sempre têm uma reserva de emergência, não para gastos, mas para, se bolsa cair, se fundo cair, recomprar papéis. Então, não tem milagre. Estudar boas empresas, estudar bons fundos e sempre com disciplina comprando. Você tem razão que hoje o preço de um fundo imobiliário está, na média, menor do que foi há um período atrás.
Legal. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas tem uma perguntinha aqui que eu acho interessante. Você já falou um pouco, como o quinto item ali de investimento, que é a previdência privada, e a gente normalmente tem uma ideia de que, nossa, nasceu meu filho, eu já quero fazer uma previdência para ele, para ir guardando dinheirinho lá para o futuro, talvez para a faculdade. Mas, assim, tem uma idade limite de fazer a previdência? Pô, 50 anos não vale mais a pena fazer previdência. Ou não? Pode fazer sempre. Não. Excelente pergunta. Lembra que a Previdência é um veículo que tem duas modalidades macro, o PGBL e o VGBL. Na modalidade PGBL, se você é uma pessoa CLT, né, se você tem um trabalho com tributação CLT, você tem uma vantagem ao investir em Previdência que até 12% dos seus rendimentos anuais você abate antes do imposto de renda. Então, você tem uma vantagem tributária. E no VGBL, você não abate no imposto de renda, mas nas duas modalidades você pode ter uma tabela regressiva de imposto de renda. Para que serve a Previdência? A Previdência serve para você planejar o seu futuro, dentro de um veículo que você pode ainda mitigar imposto de renda. Não tem uma idade limite para fazer Previdência. A maior parte dos clientes que fazem Previdência, eles geram um débito em sua conta corrente para que aquele recurso não existisse, para planejar o futuro dele, porque de outra maneira talvez não conseguiria ou ache mais atrativo. Mas planejar o futuro, você pode comprar via Previdência, você pode ter 20 imóveis e viver de aluguel, que também é um planejamento do seu futuro. Você pode ter ações que você está planejando no seu futuro. Não tem data. No veículo, você tem que ver os seus benefícios, principalmente tributários, para uma aposentadoria. E aí o maior benefício é que você pode, depois de uma certa idade, transformar todo o seu patrimônio em renda, por um período ou vitalício. Então é um pouco ou muito disso. Bom, e os seus aluguéis, se você acumulou em imóveis? Você também pode deixar os seus aluguéis como uma renda mensal vitalícia. É sempre um mix de tudo. Então não tem idade. Pô, mas eu quero fazer uma previdência com 65 anos, com 70 anos. Talvez sirva mais para passar patrimônio para filhos ou para do que a própria rentabilidade. E aí a gente tem especialistas, investors aqui, se for o caso, para orientar. Legal. Cara, Calazans, cara, infelizmente está acabando o tempo. Eu fiquei impressionado, passou muito rápido, foi sensacional. Cara, você abordou praticamente todos os temas, de uma forma assim muito leve. Você foi falando e eu olhava aqui e falei, cara, o meu roteiro foi indo de uma forma muito, muito tranquila, cara, sensacional. Cara, eu queria, infelizmente a gente vai ter que terminar. Eu queria que você desse, sei lá, uma pincelada final aí para as pessoas que estão assistindo a gente ainda, para a gente finalizar, cara. Mas mais uma vez, muito obrigado em nome da Golds aí. Com certeza você vai ser acionado para a gente falar de alguns outros temas pontuais aí, que eu acho que tem coisa que daria para fazer uma live só de bolsa, uma live só de previdência e por aí vai. Legal, muito obrigado. Primeiro, eu que agradeço a participação, a pergunta de vocês. Nem uma pincelada, mas assim, a gente, como ser humano, tudo que a gente tende a não entender, a gente tende a não gostar. E a economia pessoal, a economia de uma empresa, é o coração dos nossos sonhos futuros. Se você não gosta de cuidar de finanças, ou tem isso eu não entendo, procure uma pessoa que possa lhe assessorar. Porque o exemplo que eu dei do meu avô, você pode pagar 2 bens por ter ele, ou pagar 0,8 bem para ter ele. Isso faz toda a diferença no longo prazo. Então, eu que agradeço, parabéns pelo projeto, acho que a gente tem que apoiar, seja em modelo financeiro, em modelo de saúde, seja em regras, essa disciplina, a melhor idade, e eu acho que vocês vão dar um show como empresa. Eu que agradeço a oportunidade. Se precisarem, eu acho que eu já estou no contato aí do Instagram pessoal, e a gente está nas redes sociais como empresa, no Instagram, como Kona Capital, no Facebook como Kona Capital, no LinkedIn como Kona Capital.
Obrigado pelo convite, vou estar à disposição. Quem assistiu, sucesso para vocês e à disposição para evoluir junto. Valeu. Legal, obrigadão, Calazans. Um grande abraço para você. A todos aí que assistiram a live, muito obrigado. Vão ter outras aí até o final do ano e a gente vai posicionando vocês. Um abração, boa noite aí para todos. Tchau, tchau.